Espírito Santo, dirige tudo que vai ser ministrado nesse altar. Nós pedimos que seja o seu tempo conosco. Venha visitar o nosso coração. A nossa porta está aberta para o Senhor entrar, Senhor. Entre e vem cear conosco. Senhor, entra na porta do coração de cada filho, de cada filha. Nós necessitamos da Tua presença. Nós necessitamos da Tua palavra. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Espírito de Deus, Espírito que visita, Espírito de poder, palavra de autoridade, palavra de ousadia, palavra de unção. Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos nesse momento, no poder do nome de Jesus. Palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Glorificado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, aleluia, aleluia. Nós cremos no Evangelho de poder de Deus, do poder do Senhor. Nós acreditamos num Evangelho que nós nos moldamos, que nós somos aperfeiçoados para ser levados ao céu. Nós cremos no Evangelho do poder de Deus, de um Cristo ressuscitado, ressurreto diante do Pai em corpo vivo, o primeiro entre todos. Teu nome para essa, talvez para essa mensagem eu falaria para você que o visitante. Vou falar para você sobre um visitante, mas um visitante muito especial. Um visitante que muitas vezes ele tenha, às vezes, te abordado no teu dia a dia. Um visitante que às vezes ele passa desapercebido porque muitas pessoas tiveram encontros com anjos e com o próprio Deus e nem mesmo se atentaram que tiveram. Vou falar para você de um visitante que ele pode ter estado contigo ontem e ele está aqui agora para falar com você, para você entender esse tempo que Ele tem conosco, o tempo que Ele tem com a Igreja Central. Eu peço que vocês abram em Lucas capítulo 24, versículo 13. Nós vamos falar de um visitante que ele estava no caminho de Emaús. Aleluia. É uma palavra muito conhecida, é uma palavra que ela nos traz um entendimento dessa profundeza das visitas que o Senhor Ele faz nas nossas vidas. Às vezes os momentos que Ele nos visita não são momentos que nós estamos preparados para ouvir a palavra do Senhor. Eu peço que você abra então a tua Bíblia em Lucas 24, versículo 13. Ele fala sobre dois discípulos que eles estão no caminho de Emaús. E assim diz a palavra do Senhor, amém? Aleluia. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram neste dia? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje em nós. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito.
mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram para crer. Deixa eu repetir: como vocês custam a entender, e como vocês demoram para crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, que era Emaús, Jesus fez com que iam mais adiante. Ele fez de conta que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Senhor, nós entregamos essa palavra em tuas mãos. Que seja esse tempo seu. Fala ao nosso coração essa palavra, Senhor. Eu me entrego em tuas mãos, Senhor. Seja dirigido pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Isso aqui foi escrito por Lucas. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita num período de mais ou menos 1500 anos. Se nós começarmos a contar desde Moisés até os últimos escritores, foi um tempo de escrita. Mas Lucas era um médico, nós tivemos Moisés, um príncipe, nós tivemos vários escritores da palavra de Deus que fecharam o livro da Bíblia. Nós tivemos médicos, pescadores, pessoas que não tinham instrução nenhuma. Nós tivemos homens de todos os níveis hierárquicos, níveis culturais. Nós tivemos profetas, nós tivemos homens que estavam exilados, nós tivemos homens em alegria como Salomão, nós tivemos homens em desespero como Davi. Mas a palavra é constante e poderosa do início ao fim. É uma palavra que a gente pensa que foi feita por homem, mas ela foi escrita pelo Espírito Santo. Porque não tem como ter a mesma mensagem, o mesmo contexto de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia é um livro que até hoje é um best-seller, a gente sabe, é um livro mais lido no mundo, é o livro que é mais estudado, e é o livro mais questionado pelos que não conhecem o poder do Senhor. Porque o Evangelho nosso não é apenas palavra, não é apenas procedimentos, e sim o poder do Senhor na vida nossa. E essa palavra ela foi escrita por Lucas, e esse episódio acontece na saída de 2 discípulos de Jerusalém. Quando Jesus ele foi martirizado, foi crucificado, e eles saíram de Jerusalém, eles estavam tão entristecidos. Cleopas e o segundo discípulo, na palavra nós não encontramos história nenhuma o nome do segundo discípulo, mas sabemos que Cleopas é um dos discípulos. E eles saem entristecidos, eles saem com o coração apertado, depressivos, e vão para Emaús, que era a cidade deles. Eles voltam para as raízes, eles voltam porque a esperança que eles tinha acabado. Eles voltam para onde eles tinham um refúgio, onde era um refúgio para eles. A Bíblia fala que Emaús, ele estava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Se nós começarmos a ir para a teologia, já vai existir um monte de contestação. Vamos falar que é 29 quilômetros, 28, daí vai para a parte de arqueologia, porque até acharam alguma coisa das cidades. Mas eu digo para você, o que vale é o que está escrito na palavra de Deus. Se nós começarmos a entrar pela linha teológica, a gente vai discutir tanto e vamos esquecer do poder de Deus. A teologia pode trazer um monte de coisa para nós, mas não ensina para nós as atividades do poder do Senhor Jesus. Então nós não entramos nesse contexto, porque se Jonas foi engolido pelo peixe, aleluia, e se Jonas tivesse engolido o peixe, a Bíblia tivesse falado, eu ia acreditar do mesmo jeito. O que manda é o que o Senhor fala ao seu coração, e não o que o mundo tenta trazer para nós. Mas o evangelho que eles receberam, às vezes nós estamos na igreja, nós estamos aqui, nós estamos recebendo um evangelho que não é o evangelho da plenitude do Senhor.
Não é pelo que o evangelho está sendo pregado, mas talvez pelo que está sendo recebido. Esses dois discípulos, eles conviveram com Jesus, viram o poder do Senhor, eles estiveram em grandes milagres do Senhor, que eles falam que viram grandes maravilhas e prodígios, mas eles não atentaram que o poder do Senhor é o Cristo ressurreto e ressuscitado. Eles não estavam esperando a ressurreição de Cristo, eles estavam esperando um Cristo que viesse restaurar o reino de Israel, um reino físico, um reino que colocasse Israel como o poder sobre Roma, mas Deus veio trazer um reino espiritual, que depois vai criar um reino físico. O reino que Israel estava esperando, eu digo para você, ele está mais comparado ao reino do anticristo que vai chegar. O anticristo vai chegar com esse reino, o reino que vai dar poder para o anticristo, e ele vai fazer esse domínio, e esse reino vai ser aceito por muitos deles. E que o teu coração esteja aberto para entender que o verdadeiro reino é o espiritual, que domina todo o reino físico no poder do nome de Jesus. Eram pessoas que conviviam com o Senhor, como você e eu, pessoas que estavam dentro do convívio, pessoas como nós que vimos para a igreja, que vêm para a igreja, pessoas que estão aqui dentro, mas que quando vem uma crise, quando vem um problema, abate a tristeza, abate a depressão, abate, os problemas começam a dominar, e você começa a não enxergar, porque o teu evangelho não está baseado no poder. Quando você começa a ficar entristecido com as situações, quando você começa a ser dominado pelos problemas, quando você começa a deixar o seu coração ser dominado pelos problemas, é porque você não conhece o evangelho do poder. Você pode conhecer talvez o evangelho da transformação, o evangelho da mudança de vida, o evangelho do novo nascimento, mas você não conhece o evangelho da ressurreição de Cristo Jesus. Se você entender o que é o ressuscitar de Cristo, a grandeza de toda a criação do que Deus fez, da criação de todo o universo, e poder fazer uma criatura, e Cristo veio como carne, ela ressuscitar e receber um corpo glorificado. Se você entender isso, você não vai ter medo nem da morte, de nada que esteja batendo a tua porta. Se você entender o poder de ressurreição, não vai ser aquele problema na tua empresa, ou teu problema financeiro que vai começar a te abater. Você vai entender que você foi criado para coisas maiores. Se você entender a ressurreição de Cristo realmente, você vai começar a se despojar desse mundo e vai chegar à conclusão que nada mais importa. O que importa é ir para a glória. Esses dois discípulos, eles estavam nesse entendimento. E a gente vem discorrendo, e eles caminhavam com Jesus. Mas quando eles começaram a falar, eles vinham discutindo e falando sobre a crucificação de Cristo. Mas a palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. Vou ler para vocês, está em Mateus 18. Digo-vos a verdade a vocês, que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei no meio deles, e Jesus está aqui falando com você nesse momento. Aleluia. Nós às vezes pensamos num evangelho que não é de poder, de autoridade. Nós às vezes vivemos um evangelho de carregar fardos, mas o Senhor fala: vinde a mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma das primeiras pessoas que entenderam o poder de Deus, eu digo para você, foi Josué. Eu quero ir até para vocês com Josué, capítulo 1, lá onde começa o livro de Josué, é bem fácil de achar. Josué capítulo 1, versículo 7. Daí Deus fala assim para ele, para nós entendermos como que eu vou viver no poder.
Josué entendeu lá atrás. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desviem dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nela. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deixa eu repetir esse versículo aqui. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito, e só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A palavra de Deus, ela é simples e profunda. Voltando para o caminho de Emaús, e esses discípulos, eles não tinham esse entendimento, mas eu glorifico a Deus que você vai sair daqui entendendo o que é o poder da ressurreição de Cristo, o poder de Cristo ressurreto. Mas quando nós estamos reunidos, Jesus, ele vem no nosso meio, e Jesus estava, e Jesus está, e eles estavam com cegos, eles não conseguiam entender quem era Jesus, mas eles estavam cegos, não é porque Deus cegou o entendimento deles, mas porque o mundo cegou o entendimento para eles enxergarem que Jesus estava ali. Talvez os problemas da vida, as perseguições, muitas vezes te abatem de tal forma que você não consegue enxergar a mão de Deus até no próprio problema. Às vezes você não consegue enxergar que é o próprio Deus que às vezes permitiu um deserto na sua vida. Você não consegue entender que tudo está nas mãos de Deus. Você não consegue entender que Deus comanda tudo. E o Senhor Jesus veio quase que para acordar eles. Mas se nós continuarmos aqui, a gente vai ver que não foi assim. Jesus não conseguiu acordar eles. E eles tiveram esse encontro, e mesmo assim eles estavam não entendendo, e foram caminhando com Jesus, e Jesus ao lado. E muitas vezes você está caminhando na depressão, na enfermidade, e Jesus está do teu lado querendo falar com você, e querendo falar para você hoje que Ele é o poder para te curar, libertar e salvar. Às vezes os olhos estão tão cegos com o problema, porque nós nos colocamos dentro do problema. É como que se você tivesse um problema que fosse um copo de água e você entrasse dentro dele. Jesus fala para você: saia do problema, saia agora, saia da sua mente agora, e comece a olhar a grandeza de tudo, e veja que o problema é um simples copo de água na tua frente. O teu problema não é nada comparado com o poder do teu Deus. O poder de Deus ressurreto, o Deus que ressuscitou dos mortos, o Deus que se fez carne, o Deus que ficou vivo. E eu vou dizer mais para você. E Jesus, ele começa, se nós continuarmos, que coisas Jesus perguntou, Jesus começa a pregar. Jesus prega de Gênesis e Apocalipse, daí Jesus começa a dissertar. E eles falavam que ele era um profeta, eles nem tinham entendido quem era Jesus. Porque eu digo para você, se fosse Jesus pregando aqui, você ia estar querendo ouvir B, C e D, e você não entenderia a mensagem, porque essa mensagem é para você. Foi o próprio Deus que pregou. E muitas vezes você é surdo e nécio. Às vezes Deus tem a palavra para você, só porque às vezes é um pregador sem expressão, você acha que não é de Jesus, e muitas vezes é o próprio Jesus em palavra falando ao seu coração. Jesus pregou. E Jesus pregou, ele foi falando sobre os profetas desde Moisés. Jesus veio falando das evidências de Cristo. Jesus veio trazendo a existência de tudo. Mas eles não acreditavam, porque eles eram nécios, cegos. Eles não acreditavam em Jesus, acreditavam em pregadores, como talvez alguns de vocês aqui, que acreditam em homens, não acreditam em Deus. Quem acredita em Deus, ele escuta até uma mula falar. Quem acredita em Deus, às vezes até o inimigo é usado para falar com você. E eu digo para você que eu fui usado, mas não para falar, mas
Num momento de erro, o próprio demônio falou comigo. E é dessa maneira que Deus fala. Às vezes falta para nós o entendimento que a palavra está acima dos homens. Chegou o tempo da igreja parar de buscar pessoas famosas e buscar o único, que Ele é o único poderoso e Senhor de todas as coisas. Aleluia. Palmas ao Senhor. As palmas é para ti, Senhor. Aleluia. Não é o homem que tem a palavra, é a palavra que tem o homem. Quem somos nós para ser donos da palavra? É a palavra que tem o homem. Eu digo para você que anda correndo atrás de pregadores aí, tome cuidado, você pode estar no caminho de Emaús. Jesus pode estar batendo a sua porta para entrar, e você está cego de entendimento, e os teus caminhos não vão prosperar, porque você não está nas leis, porque você, no momento da pregação, às vezes está difuso, você não está aqui, às vezes você está nas nuvens, ou às vezes você não acredita, o quê? Esse pregando, mas não é ele que prega, é o Espírito que fala. Se você espera a voz de homem, vá buscar os falsos profetas, eles vão falar o que você quer ouvir. Mas se você quer ouvir as palavras do Senhor, você vai ouvir que Cristo ressuscitou e morreu como carne e homem e está nos céus. E deixou uma palavra de poder e autoridade para ser usada. Talvez você não vai ter essa oportunidade de usá-la, porque você está disperso. O fato de você estar disperso, talvez vai fechar a porta até para você entrar no céu. O fato de você estar disperso, estar conversando no momento do culto, talvez seja o momento de você perder a sua bênção. Porque às vezes é tanto bate-papo na igreja, durante a palavra, que a gente que está aqui no altar fica entristecido, como essas pessoas não estão ligadas em Deus, como estão ligadas no homem e não no Senhor. Porque quem está no altar, nós vemos todas as pessoas, e o Espírito às vezes queima o nosso coração, por ver que alguns ou estão no zap zap, ou estão no bate-papo, como o Valentim, maior conversa ali atrás, não estão preocupados com a palavra. Eu tenho que repreender porque eu estou com a palavra, porque nós estamos aqui para viver um evangelho e não para ver o homem. Eu não sou nada, ninguém é, o único que é o que ressuscitou dentre os mortos, e eu estou falando dele, não estou falando de homens, estou falando do próprio Deus. E Cristo pregou, e pregou, e pregou, e pregou, e foi pregando, e foi pregando, e foi pregando, e eles não foram ouvindo. Uma diferença entre escutar e ouvir é grande. Você quando escuta é um barulho, você não vai assimilar. Quando você ouve, aquilo entra e vai no seu coração. Quando você ouvir a voz do Senhor, ela entra e queima. Ela tem poder de mudar vidas, de mudar e dar autoridade. E Jesus bateu a porta deles dois, e talvez o Senhor bata a porta do seu coração nesse momento, para você começar a entender essa grandeza. E Jesus, ele fez de conta que não ia para Emaús, mas ele ia. Jesus às vezes vai fazer de conta que não vai para você, para ver se você quer que ele venha para você, porque o momento de escolher que a palavra vai entrar é sua e não dele. A palavra é lançada, mas é você que vai deixar ela entrar ou não. É você que vai querer ter uma vida do Senhor ou não. E quando ele bate a porta, não é a mão do Senhor, ele está batendo a porta desde que eu abri essa palavra aqui para você. Ele está batendo a porta do seu coração, ele está batendo a porta. Interessante que o coração deles foi aberto e eles deixaram Jesus entrar. Eles deixaram, e Jesus entrou, e nós vemos a palavra que Jesus entrou e começou a falar com eles. Entrou na casa e sentaram à mesa. E eu quero ler
o que ele fez. E quando eles estavam à mesa, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos, e conheceram, e ele desapareceu. Aleluia! Jesus só quer uma coisa sua, ele só quer entrar no seu coração. Jesus permite que pessoas pequenas falem para você das coisas grandes que ele é, para você entender que o nosso Deus, ele é grande, grande, grande. Com Balaão ele usou uma mula. É grande, é grande. Não existe um homem que represente o Senhor na terra. Não existe. Existem pessoas que caminham com ele, que tem ele dentro do coração, e é você e eu que estamos aqui diante da presença dele. Pessoas que querem ser tocadas, pessoas que querem ter uma vida abençoada, uma vida próspera, e Deus promete isso na palavra dele. Eu acabei de ler Josué para você. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e ele está falando agora com você, e atentar a tudo que ele disser, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, só então o Senhor prosperará o teu caminho e você será abençoado. Nós queremos a coisa talvez às vezes de trás para frente. Nós queremos receber a bênção sem fazer a lição que a pastora ministrou aqui. Eu acho que não tem nem 10% da igreja que tem o lugar secreto com Cristo. Não tem. Talvez menos que 10. O lugar secreto é um tempo que você tem com Deus. E quem tem lugar secreto não corre atrás de falso profeta. A intimidade com o Senhor, ela é totalmente louca, ela é espiritual. É você se esconder num quarto, ajoelhar e ficar horas e horas ali, se você conseguir, e começar a receber do céu instruções que você nem sabe como chegar. Começar a ouvir resposta no outro dia de coisas que você não sabia. Eu vou te falar algo. Eu estava num monte orando há mais de 8 anos. Aliás, 9, 10 anos atrás. Vou te falar algo sério. Eu estava orando num monte escondido, mas não era o monte o segredo está com ele. Eu estava lá, ele falou assim para mim: escute, eu vou te levantar, eu vou te honrar, e você vai trabalhar com licitações. Cara, eu estava numa M com a minha esposa. A parte estava tão ruim de engenharia que eu trabalhava vendedor técnico. Não tinha emprego naquele tempo. Nós comíamos macarrão quase todos os dias, uma época de crise. Mas foi o lugar secreto que ele trouxe para mim a bênção, porque eu buscava um Cristo ressuscitado. E ele falou isso para mim, e ele falou assim: com prova do que você está ouvindo, ó, essa dor que você está aí nas costas não é de você andar de moto não, cara. É o teu rim que está estourado, eu vou curar agora. E eu saí do monte sem dor nenhuma. Eu estava com dores em mais de um mês. Você entender quem é esse cara? É Deus. Eu estou falando para você de um Deus que Ele vai agir com você. Mas se você não tiver um momento com Ele, você não vai ouvir Ele. Se você está querendo ouvir homem, você não vai ouvir o Senhor. Porque o Espírito fala ao coração, Ele usa o homem. Se você busca grandes homens, você não vai ouvir, porque o inimigo desse mundo cegou o entendimento. E o inimigo do Deus desse século está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Ouça bem isso, ó. E o Deus desta era o cegou o entendimento dos descrentes, porque nem todo crente que está na igreja é crente, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem cegou o entendimento dos 2 meninos lá no caminho de Emaús foi o próprio Deus deste mundo, que é Satanás. É o próprio que faz você perder a sua bênção, é o próprio que faz você perder a sua cura.
Mas Deus Todo-Poderoso, Ele fala para você que Ele quer começar, ter um novo tempo com você. E o visitante está aqui nessa noite. O visitante está aqui. O visitante está aqui. E o visitante, ele quer ir lá na sua casa. O visitante, ele quer ir num lugar secreto contigo. O visitante quer falar coisas ao seu espírito. O visitante quer trazer curas para a sua vida. O visitante quer te levantar na vida financeira, para que você seja a bênção para o Evangelho. Não para você ficar rico, mas para você abençoar a obra, para você ir a missões, para você largar tudo e ir para a Europa falar de Jesus, para você ir ganhar almas. O visitante está aqui falando que ele vai te abençoar, vai te curar, vai te prosperar, vai abrir portas, se você abrir o coração agora. Você está com o coração aberto? Eu estou à porta e bato, e quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele vai cear. Que seja um tempo de ceia na sua vida. A ceia é você se alimentar do corpo de Cristo, é Ele poder estar com você e você se alimentar do corpo de Cristo, porque não foi um estranho que andou com eles no caminho de Emaús, foi o visitante que veio falar com eles, e o próprio Senhor que veio no caminho de Emaús. Eles sabiam quem Ele era, mas que os teus olhos não estejam cegos, para que você veja o Jesus no momento que Ele aparecer e te visitar. Que o teu coração não esteja fechado, porque as coisas de Deus são assim, ó. Jesus, na hora que Ele fala com eles, Ele fala assim: como vocês são difíceis de entender e tardios em crer. Ele faz uma colocação muito profunda: como vocês são difíceis de entender e tardios em crer. Para você crer, primeiro você tem que entender. Se você não entender, você não crê. Todas as vezes que Cristo foi fazer um milagre, as pessoas vieram até Ele, eles conheciam. Aí Jesus, eles vinham como um pedinte, igual um morador de rua que chega no farol do carro. Às vezes você é um desses para Deus, pedinte de uma moedinha ali, só que Deus tem mais. Aí Jesus abre o vidro do carro e fala assim: você crê que eu posso te tirar dessa vida? Ele falou para Bartimeu. Ele só não falou para a mulher do fluxo de sangue, sabe por quê? Ela já tinha sabido e crido, ela só foi tocar para tirar a virtude do Senhor. Talvez você seja essa mulher, talvez você seja Cleopas, que estava junto com o outro no caminho de Emaús, mas Deus quer falar para você: entenda e depois creia, porque Ele vai fazer o que você veio buscar nessa noite. Primeiro você tem que entender que Ele é o poder, é a vida, é a ressurreição, e Ele está fazendo ressurreição das coisas que estão mortas na sua vida. Ele está fazendo renascer sonhos que estavam enterrados. Ele está colocando em você esperança do que estava morto. Ele está te levantando como cabeça e não como cauda. Ele está te colocando numa posição de ouro e não de cauda. Ele quer te levantar, Ele quer te pôr de pé, mas você tem que crer a partir de agora. A maior obra que Deus fez não foi a criação do universo, foi ressuscitar um corpo morto. Essa foi a maior obra, porque foi uma obra pelo poder do Espírito Santo. Cristo tem o poder criacionista, Ele cria todas as coisas, mas naquele momento Jesus era homem em carne igual você, só que Ele estava com o poder, com a plenitude do Espírito Santo. E foi essa plenitude, esse poder, esse foi o maior milagre que já aconteceu no mundo, na existência. Um corpo morto no terceiro dia ser ressuscitado e receber um corpo glorificado, que nem corpo mais era aquele, era um corpo que atravessava paredes, que andava quilômetros, que aparecia para os discípulos. E eu vou continuar falando para você aqui, olha que interessante, na própria palavra, quando Jesus fala com eles, Ele fala assim, eles levantaram e voltaram e foram correndo para Jerusalém. E ali eles encontraram os 11 discípulos que estavam com eles reunidos. E diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram também, os dois contaram, Cleopas e o outro contaram.
o que tinha acontecido no caminho, Jesus fora reconhecido por eles. Enquanto eles estavam falando, enquanto eles falavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: a paz esteja com vocês. O maior milagre que aconteceu foi o corpo ressuscitar. O corpo ressuscitar do poder do Espírito Santo. Deus está te entregando a oportunidade de você ter o poder do Espírito Santo. Se você não tiver o lugar secreto, você não vai ter. Se você não buscar o conhecimento, você não vai ter. Às vezes Deus até permite. Às vezes nós vamos lá num morro, numa igrejinha lá das vilas. A pessoa mal sabe ler um versículo. Mas quando você acredita que Deus fala, você vai, porque você sabe que não é um homem que fala, é o próprio Deus que usa pessoas. E quando você chega lá, parece que aquela pessoa tem uma chavinha que ela abre e desce fogo do céu e enche a igreja. Porque Deus, Ele não é por causa de capacitação humana, senão os teólogos seriam os maiores pregadores e não o são. Os teólogos são os maiores incrédulos, desculpa eu falar isso, não os nossos aqui da Central, muito pelo contrário, nós somos avivados. Mas os grandes teólogos, né, pastores? Eles não acreditavam no poder da palavra, no poder, no poder, no poder, no poder, no poder, no poder, no poder que ela pode mudar a tua vida, no poder que ela pode te curar. Poucos são curados porque a palavra vem, você tem o desejo de ser curado, só que você precisa crer que vai ser curado. Jesus desafiou muitos deles. A mulher Cirofenícia, você sabe que ela tinha uma filha que estava enferma. Jesus tinha que fazer pegar fogo naquilo ali. Ele abordava cada pessoa de uma forma. Talvez ele tinha aborde diferente. E essa mulher Cirofenícia, ela chegou gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela estava fazendo de conta que era uma judia. Ela era uma descendência de Cirofenícia, de origem grega. E ela veio desesperada. Jesus foi acalmando, ficou quieto, não ouvia. Ele teve que tratar dela. Talvez ele tenha que tratar você para te dar o teu milagre, porque o milagre tem que crer, tem que acreditar. Você tem que acreditar para acontecer. Aí ele começou a desafiar ela. Ela sabia que ele podia fazer. Aquele ponto ela se rebaixou e tirou o que estava lá preso, que era o orgulho. Ah, mas até os cachorrinhos comem das migalhas do que caem da mesa dos seus senhores. Ela deixou de ser uma descendência grega, que era um alto nível social, e chegou a ser uma pessoa simples. Ela deixou de achar que ele sabia mais do que o pregador. Aí ele recebeu o milagre. Ele deixou de achar que não era quem estava falando, mas de onde estava vindo a palavra. Aí foi curado. Porque não é o homem que fala, é Deus que fala ao homem. O homem não fala, ele é apenas usado. A partir de um minuto desse, a gente pode ser apagado, ser recolhido, mas eu sei para onde eu vou. E essa certeza você tem que ser no seu coração. E eu te convido a você, nessa manhã, a nós encararmos diferente o que eu vim buscar e o que esteja talvez preso para ser liberado na sua vida. E eu creio no poder do Senhor, que vai ser liberado nessa manhã, o poder que foi liberado em Emaús. Eu peço que você fique de pé, porque Deus vai mudar a sua história. Você está só com o desejo que Ele vai mudar a sua história, ou você crê que Ele vai mudar a sua história? Muitos pedidos de oração foram colocados aqui. Pessoas que têm o desejo de ser curada, pessoas que têm o desejo de ter um bom emprego, pessoas que estão com portas fechadas, pessoas que estão com parentes aprisionados em penitenciárias, processos que estão correndo, eles estão com desejo, mas eles às vezes não acreditam no poder de Deus que está aqui. E Deus vai fazer nessa noite. Eu não sei qual é a sua guerra. Eu peço para que você pare de ter apenas o desejo. Passe para a segunda fase. São duas etapas. A primeira etapa é querer a bênção. A segunda etapa é acreditar que a bênção já chegou. É acreditar que você já recebeu a bênção. E esses pedidos aqui, se você colocou algum deles aqui,
que agora você creia que vai acontecer. Porque é o poder que ressuscitou um morto de 3 dias. É o poder que restaurou todas as coisas. Pai querido, se você sentir que a sua fé não está grande o bastante para receber o dom da fé, que é crer. Em Coríntios fala que são 9 dons, e um dos dons é dom da fé. A palavra diz também que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. A fé ela pode vir de 2 maneiras. Você tem o desejo de ser curado, só que você tem que ter a fé para ser curado. Você tem que ter a fé para que vai receber essa porta aberta que Deus está abrindo para você. Você tem que ter a fé para que Deus vai arrumar aquela situação que está uma encrenca, que está um problema na tua família, nos teus negócios. A fé é a firme certeza, Hebreus 11. É a convicção de fatos que não se veem. É uma convicção. Eu convido você, se você sentir que quer que Deus desça do céu dom de fé, porque Deus pode mandar a fé como um dom para a sua vida também. Se Coríntios fala, Paulo falou que é um dos dons, sinal que ele pode ser dado pelo Espírito Santo. A fé ela pode vir pelo ouvir a palavra. Se você for uma pessoa que busca a palavra, você vai adquirir fé. Talvez o coração seu deixe ser cego para certas coisas, mas Deus pode derramar o dom de fé aqui e agora pelo poder do Espírito Santo. São 9 dons: dom de profecia, dom de cura, dom de milagre. Dom de cura é quando você cura alguém. Dom de milagre é quando você faz 2 olhos, quando Jesus fez 2 olhos num cego de nascença. Não era uma cura, era fazer, era uma criação, é um milagre. Quando uma perna cresce é um milagre, não é cura. Eu te convido, se você sentir no seu coração de receber o dom da fé, vem aqui à frente, que Deus vai derramar o dom da fé na sua vida. Se você sentir no seu coração, e eu peço que os pastores venham e unjam, porque não vai ser poder do homem, vai ser poder do Espírito Santo. Vai ser o poder de derramar de um dom precioso de Deus. São 9 dons. Eu acredito que você já tem o dom de línguas. É o dom que todos têm. O dom da fé é o dom de acreditar que as muralhas de Jericó vão quebrar e você vai entrar e vai participar da bênção. Eu te convido a receber Espírito Santo de autoridade e ousadia. Autoridade para todos os pastores aqui agora, Senhor. Que nós tenhamos nas nossas mãos o dom da fé. Pai, nós acreditamos, Senhor, no Teu poder. No Teu poder, Senhor. E nós vamos colocar a mão, Senhor, a cabeça dos Teus filhos, e vai ser derramado o dom da fé. E eles vão começar a viver o poder do Senhor na terra. Nós cremos, e é o poder que cura, e é o poder seu, Senhor. E a partir de agora, os pastores vão impor as mãos nas suas cabeças, e você vai receber o dom da fé, e vai ser um novo tempo na sua vida. O tempo de milagre, o tempo de restauração, é o tempo de cura, é o tempo de vida nova no Senhor. É o seu tempo com o Senhor. Aleluia.